Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Como o Flamengo vai jogar nas mãos do técnico Leonardo Jardim. A imprensa esportiva repercutiu essa preparação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca. Renata Fã, Cicinho e os comentaristas do programa da ESPN Brasil falaram aí sobre a final. Vamos lá analisar. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você, se inscreva, ative o sino das notificações para você assim receber sempre as informações do Flamengo, tá bom? Vamos lá então, deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, jogo aberto. Quero ver qual vai ser a primeira escalação do técnico Leonardo Jardim. Vai essa. A semana do Flamengo não foi fácil. A demissão de Felipe Luiz pegou muita gente de surpresa. E quem assumiu a responsabilidade pela troca no comando foi José Botto, diretor de futebol. Quando me convidaram para vir para o Flamengo, o presidente deu-me uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, eu fiz o diagnóstico, dei a solução e o presidente aceitou e, como decisor máximo, bateu o martelo, como vocês dizem. Antes mesmo da saída de Felipe, o Flamengo já conversava com o técnico português Leonardo Jardim. A assinatura do contrato aconteceu na quarta-feira e ontem ele foi oficialmente apresentado pelo clube. Vou propor aquilo que sempre propus na minha vida, que é cumprir os objetivos do clube. Com a chegada no Flamengo, a promessa de que não treinaria outro time no Brasil se não fosse o Cruzeiro foi quebrada. Fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser. Eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-nos a que tenhamos algumas tiradas infelizes. Sem muito tempo para dar cara ao time, Leonardo Jardim já tem um jogo importante pela frente. A estreia do treinador vai acontecer no próximo domingo, quando o Flamengo encara o Fluminense pela grande final do Campeonato Carioca no Maracanã. É difícil porque estamos a 4 dias de um clássico e eu sei a importância do clássico para os torcedores, para toda a gente, e nós também queremos competir contra um adversário que tem-nos criado algumas dificuldades na história, não é? Pelo lado do Flamengo, jogadores que foram desfalques contra o Madureira podem retornar, como Pulgar, Léo Pereira, Jorginho e Arrascaeta. A provável escalação do Flamengo tem Rossi, Varela, Danilo ou Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, e no ataque Paquetá, Cebolinha e Pedro. Já o Fluminense vive uma vida mais tranquila em 2026. Entra em campo para defender a invencibilidade nos clássicos na temporada. Além disso, o Flu, sob o comando de Zubeldia, ainda não perdeu no Maracanã como mandante. O técnico, inclusive, volta a ficar à beira do gramado depois de cumprir suspensão no domingo passado. Por outro lado, Facundo Bernal foi diagnosticado com uma lesão parcial do cruzado posterior do joelho direito e será baixa. Além do volante, Nonato, com uma lesão na perna direita, também ficará fora do próximo compromisso. A provável escalação do Fluminense para enfrentar o Flamengo tem Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, dupla de zaga por James e Freitas e na lateral esquerda René. No meio-campo, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta e no ataque Canóbio, Serna e John Kennedy. Tá muito bem o Fluminense nesse começo de temporada, o Flamengo passando por turbulências, demissão do Felipe Luiz, José Botto na mira de todo mundo, lá no meio do fogo cruzado e a chegada do Leonardo Jardim. Dito isso, um jogo só e quem levar essa vai ficar com o título estadual. Ronaldão, tem favorito? Tem. Vou falar que tem. Para mim é o Fluminense. Pelo toque de bola, pela entrega, até a forma que o Zubeldia conseguiu colocar o seu trabalho, né? A forma que ele conseguiu colocar o seu trabalho nesse time do Fluminense, que é um time aguerrido, é um time que luta até o final, um time que sempre com triangulações, se está pertinho ali. Esse menino Henrique pode fazer a diferença num jogo que já está escalado. Henrique barra Hércules. Barra Hércules, que finaliza bem de fora da área e quando pisa na área também tem muita qualidade. Então, para mim, aí o favoritíssimo é o Fluminense. Edu Dracena, você imagina mudanças radicais ou sutis
do Leonardo Jardim em relação ao Flamengo do Filipe Luís? Sutis, Renata, até porque é muito pouco tempo, não dá para ele implementar o trabalho que ele quer, a maneira, o estilo de jogo dele. Então acredito eu, de repente, que ele pode mexer em algumas peças, trocar alguns jogadores, de repente a característica que ele gosta de jogar. 3 zagueiros não? Eu acho difícil, Renata, eu acho difícil, até porque tem muitos jogadores no meio de campo que pode dar essa oportunidade e ter esse esquema, de repente, fazendo um terceiro zagueiro ali. Então eu acho muito difícil de acontecer. E eu vejo igual com o Ronaldo. Eu acho que o favoritismo é sim do Fluminense. O Fluminense está montando um elenco bem curioso e bem legal, né? Você vê aí a escalação, você vê o estilo de jogo do Zubeldia. Então eu entendo assim que vai ser um bom jogo de futebol, mas acredito na vitória do Fluminense. Cicinho, claro que o Flamengo vem bagunçado, complicado, com trocas e mudanças, mas na hora do clássico essas coisas não entram em campo. Não entra em campo, mas assim, o momento do Flamengo é meio conturbado, né? E os jogadores também não vivem lá o melhor momento na carreira, né? Alguns jogadores do Flamengo aí bem abaixo, o caso o Léo Ortiz, por exemplo, é um zagueiro que tem muita qualidade, mas não vive um bom momento, oscila, né, titular, às vezes entra o Danilo, o Léo Pereira que mantém essa regularidade, e o Flamengo tem enfrentado muita dificuldade no setor defensivo, e o Fluminense é um time que gosta de ficar com a bola, né? Se tem um time que a mudança de treinador fez bem, foi o Fluminense, com a chegada do Zubeldia. Então, assim, é um time mais preparado para essa final. Lógico que do outro lado nós estamos falando de jogadores aí talentosíssimos e acostumados à decisão. Mas quando o momento não é bom, isso daí conta um pouquinho sim num clássico. Será que é possível separar, Pedro, tudo que aconteceu aí na Gávea e no Ninho com o que pode acontecer em campo no domingo, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço de novo para você, um abraço para todo mundo. Ainda está acontecendo, né? Tudo ainda acontece dentro das paredes do Ninho do Urubu, também aqui da Gávea, decisões tomadas, como o foco em cima do diretor, a pressão em cima do diretor de futebol, o José Botto, perigando demais no cargo, né? O Flamengo já em busca de novos nomes para a função, como o Edu Gaspar, que está lá no Nottingham Forest, ou está de saída do Nottingham Forest da Inglaterra. Então o BAP já está, depois de demitir o Filipe Luís, já está em busca de um novo diretor. Poderia ser uma semana tranquila, né, Bruno Vicari? Aquela semana que a gente espera o fechamento da janela, dia 3, foram aquela listinha que eu faço e vou continuar fazendo, 48 nomes especulados, de treinadores até jogadores do Flamengo, e apenas 3 contratados, né? O Andrew, o Vitão e o Lucas Paquetá. A gente podia ficar nessa semana, nessa tranquilidade, contabilizando a listinha, enfim, mas houve essa bomba que foi com a demissão do Filipe Luís, Leonardo Jardim contratado, ainda muito sacudido o ambiente interno do Ninho do Urubu, distanciamento do Botto completo do elenco, que não gostou muito das palavras dele no dia seguinte à demissão do Filipe Luís. Enfim, tudo bastante pesado ainda, e tem essa decisão, esse fla-flu no próximo fim de semana. Ontem, até por conta de tudo, como eu disse que está acontecendo ainda, o BAP, o presidente do clube, aqui na Gávea, na reunião do Conselho Deliberativo, aprovam contratos de patrocínio, discutem outras questões. O BAP fez um discurso ali de cerca de uns 6, 7 minutos sobre essa questão, para dar uma justificativa sobre o Filipe Luís. Vamos ouvir um trecho desse áudio agora. As decisões são tomadas sempre com o propósito de um futuro vencedor. No fim das contas, é sempre isso que a gente olha. Mesmo sendo evidente, eu gostaria de ressaltar que as mudanças no futebol do Flamengo não apagam o desabone de maneira nenhuma o que o Filipe Luís fez pelo clube e a história que ele construiu no Flamengo, como jogador, como treinador. Foi uma decisão de cunho esportiva, tomada dentro da estrutura profissional do clube e baseada 100% em dados e fatos. Algumas decisões difíceis, se você tomar às 3 horas da manhã, ao meio-dia de terça-feira, às 9 da noite de uma quinta-feira, antes do almoço, depois do jogo, antes de uma coletiva, não tem hora boa para você tomar algumas decisões difíceis. Então, a responsabilidade que eu tenho como presidente é de avaliar esses fatos e me questionar: o que nós estamos vivendo vai levar o Flamengo a um ano vencedor? E quando a resposta é não, ou você corrige o ano, ou você muda.
a tentativa de correção de rumo foi feita. Tá então, né, Bruno? É a justificativa do BAP, enfim, que não via muito futuro no trabalho ali do Filipe Luís, segundo a análise interna. E aí um ponto interessante, né, Bruno? O que a gente tem de informação, já divulgamos, inclusive o pessoal que acompanha mais o Flamengo, todos nós aqui da ESPN, Pedro Ivo Almeida, Vinícius Ribeiro, eu, falamos sobre a questão de que o Filipe Luís ele foi comunicado pelo Boto, e o Boto, na conversa com o Filipe, até tinha falado, não, tentei ainda segurar um pouco, demover da ideia e tudo mais, mas não tem jeito, você tá fora. Aí ontem, chega na coletiva de imprensa de apresentação do Leonardo Jardim, o Boto disse que foi contratado para fazer diagnósticos e dar soluções, e foi dele mesmo a ideia de demitir o Filipe Luís, encerrar o trabalho do Filipe Luís, e depois o BAP bateu o martelo. Então são situações que são no mínimo curiosas, né? Porque vão batendo ali no elenco também, que se solidarizou bastante com o Filipe Luís e tudo mais. Então é um vestiário ainda em polvorosa diante de tudo que aconteceu. E agora, Bruno, só para deixar claro, vou fazer listinha de possíveis substitutos pro Boto não, tá? Vou deixar por aí, ficam nos 48 nomes de jogadores e treinadores da janela, já fechou, agora só para frente, mas o Flamengo tá no mercado aí em busca de um substituto para o português. Eu ia te perguntar exatamente isso, se ia ter listinha para isso também, né? Mas não batemos aqueles 50 e tantos nomes de algumas temporadas atrás, por isso é sempre bom acompanhar o Pedro também nessas atualizações. Vamos lá, e o Jailson, o Pedro falou da questão ali de quem mandou demitir, né? E o Jailson, na hora que o Boto falou aquilo na entrevista, já olhou pra mim. Assim, tem coisa errada nessa história aí, né? Papinho, tentei te segurar, tal, fiz o que pude. O papinho ali que a gente soube de informação, que a conversa não demorou mais de 1 minuto, 30 segundos, ainda teve esse agravante do tentei te segurar, pro cara chegar 24 horas ali, não, 24 horas não, né, mas pro cara chegar logo depois, na apresentação do substituto, falar que foi 100% decisão dele, que ele foi contratado para ser profissional e tal. É porque agora ele defende o cargo dele. Então, lá no Rio, isso daí é o famoso 2 papos. E quem vai segurá-lo ou quem vai demiti-lo? É 2 papos, Jailson? Lá no Rio já é assim, dá uma olhada na tua e fala, e aí, qual foi, meu parceiro? Que papo é esse? Tu falou uma parada ontem e agora tu já tá falando outra? É assim. Mas é por isso que eu falei na hora que a gente tava com as brincadeiras aqui, mas falando sério, a gente tava ouvindo e tal, eu falei, cara, é difícil que o BAP continue o Boto continue nesse cargo. Porque aí não tem clima nenhum com os jogadores. Aí já tinha ventilado também que os jogadores não tinham recebido bem. O próprio Pedro Henrique Torre trouxe pra gente, né, que os jogadores não tinham, que entraram muito, saíram calados da resenha que o Boto teve com o grupo logo depois, que ele foi lá falando por quê da demissão do Filipe Luís, que os jogadores tinham responsabilidade e tal. E aí os jogadores, enfim, saíram e assim, com o grupo já tinha um afastamento, né, do Ninho do Urubu, o pessoal já também não gostava tanto ali de algumas atitudes dele, e agora de vez, cara, ao meu ver, ruiu de vez. Então não é surpresa nenhuma essa aí, né, do nosso GC, que o BAP vai ao mercado atrás de opções, e aí vai começar a listinha do Pedro Henrique. Mas aí quem chega também Torres. não chega para ser um escudo do BAP? Porque a decisão não foi do Boto. O próprio BAP assume a responsabilidade da demissão do Filipe Luís. Pro conselho, o BAP falou que foi exatamente, ele, né? E não é ele quem está ali dando explicações ontem, né? Não é ele quem aparece para explicar. Ele assume a responsabilidade, mas é o Boto quem está ali para dar a coletiva. Então, assim, ele se mostra, de fato, um escudo do presidente. Assim. É por isso que eu não entendi as palavras do Boto. Sim, então, mas é porque agora ele defende o cargo dele. Defendeu o cargo dele, mas todo mundo meio que já tinha sido noticiado que tinha acontecido, defendeu o cargo dele, e aí o BAP, que já virou a chavinha 24 horas, tá bom, agora eu preciso de alguém para substituir esse cara. E também o BAP chamou essa responsabilidade, mas não foi lá conversar com o Filipe, então. que é uma decisão tão importante, é um ídolo do clube, não é, Mário? Exatamente. Agora, toda essa confusão e a sequência do trabalho no Fluminense do Zubeldia faz o Flu ser favorito na decisão? Para mim já era antes. Antes da confusão. Antes dessa mudança. Sim, para mim já era favorito. Um número muito expressivo como mandante. A temporada do Fluminense já é muito boa, já virou o ano muito bem também com o Zubeldia. Ganhou novas opções, acho que ele ganha também alternativas de jogo. Para mim já era agora mais favorito ainda, porque eu não tenho certeza se animicamente o Flamengo vai conseguir responder já nesse jogo. É porque às vezes trocou de técnico, tem o fato novo, mas esse fato novo não parece ser positivo pro elenco. O problema não é quem chegou, o problema é a maneira como o Filipe Luís saiu, né? Eu imagino que ninguém ali tem problema já com o Leonardo Jardim, não acho que seja isso.
Mas você entrar em campo dentro desse ambiente, né, de trabalho, eu acho que é isso que pega muito. Eu não sei se o Flamengo vai conseguir passar pelo Fluminense tão motivado. E o curioso é que de 19 para cá, em todas aquelas decisões que a gente viu, a gente sempre apontava o Flamengo como favorito, mas o confronto tem sido equilibrado, apesar dos últimos 2 anos terem tido vitória do Flamengo, Jailson. Bem equilibrados, né? Teve até aquela remontada do Fluminense em cima do Flamengo, 4-1, gol do Marcelo também. E, enfim, 2023, se eu não estou enganado até. Era do Diniz, né? Foi o do Vitor Pereira, inclusive. Mas o Fluminense está muito bem com o Zubeldia, a sequência de invencibilidade como mandante. É um time que já está ajeitado ali, né? Ou azeitado, né? Já sabe mais ou menos como é que funcionam ali as peças. Também eu tô com a Mari P. Acho que o contexto, né, deixa claro que o Fluminense é favorito. É isso aí, nação. Vamos ficar de olho nessa partida para ver o que vai acontecer. Eu vou dizer pra você, eu não sei o que pensar dessa partida pra um possível título, porque depois de tudo que aconteceu, claro, a gente tem que torcer pelo Flamengo, é bola pra frente, virar a página, o Felipe Luiz já caiu, já chegou aí o Leonardo Jardim, é torcer para que ele possa realizar um bom trabalho e vamos ficar de olho para ver se vai se concretizar aí mais um título do Flamengo. Eu vou deixar meu palpite aqui, visto pelo elenco do Flamengo e pelo ânimo, talvez que o Leonardo Jardim possa ter implementado nesse pouco tempo que ele está treinando o Flamengo, né? Eu acho que ele vai querer ganhar um título, inclusive ele já falou, ele deu uma declaração dizendo que quer ser campeão do Rio de Janeiro, campeão carioca. Então, eu acho que o Flamengo, essa partida vai dar Flamengo 1, Fluminense 0. Isso é uma partida decidida por detalhes. E aí, qual é o seu palpite? Vai nos comentários, deixe aí a sua opinião. Vamos ficar de olho e vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, nação. Não se esqueça, deixa o seu like, apoie o trabalho do nosso canal se inscrevendo e também, torne-se membro do canal. Você tornando membro do canal, o seu comentário sempre vai estar em destaque. Você vai ter o selo de verificação do canal, vai ter o destaque e o seu comentário sempre estará ali privilegiado, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.